Estamos voltando aqui no Fórum Esportivo e agora a gente tem uma entrevista com Constantino Júnior, ex-presidente do Santa Cruz, ex-tudo no Santa Cruz, né? Ex-presidente, ex-gandula, ex-diretor, ex-gerente de futebol, trabalhou em todas as áreas no clube, só não foi jogador e continua sendo torcedor do Santa Cruz, isso ele não vai deixar de ser. E o Constantino Júnior estava no América até pouco tempo, né? Foi executivo de futebol do América, enfrentou o Santa Cruz nessa reta final, né? No jogo que valia o acesso. A gente vai conversar um pouquinho com o Constantino sobre essa experiência dele. Literalmente, né? Tudo bem, Tininho? Boa noite. Boa noite, obrigado João. por ter vindo ao programa. Boa noite, João. Sempre bem-vindo a essa casa, né? Um respeito grande aqui pela Rádio Jornal. É um grande prazer estar com você. Eu sou entusiasta aí da sua carreira, sabe disso. Tenho uma admiração grande. Mas, justamente, um novo caminho, né? Dentro dessa trajetória no futebol, né? Como você bem colocou aí, nascida e criada no Santa Cruz Futebol Clube, né? Onde fui mascote, gandula, só não joguei bola, você falou tudo, né? Então, mas uma trajetória que começou lá, né? Continuou, né? Depois na Liga do Nordeste como dirigente, né? da Liga do Nordeste, ajudando a organizar a Copa do Nordeste. E agora um novo passo na carreira como executivo fora do meu clube, né? Eu já tinha exercido a função de maneira não remunerada no Santa Cruz. Então foi uma experiência boa, válida, né? E interessante, principalmente por se tratar de uma SAF. Então foi um trabalho muito legal. Constantino, primeiro eu vou falar sobre o teu trabalho por lá, mas eu queria ainda voltar sobre essas decisões. Eu soube uma história lá nos bastidores lá do América, quando eu fui pro jogo, que tuas filhas queriam entrar no jogo com a camisa do Santa, alguma coisa assim, não sei se foi verdade isso, e que você ficou numa situação difícil aí, Santa contra o América. Como é que foi aquela semana pra você, hein? Não, veja só, João, minha filha nasceu no dia do centenário do Santa, né, mas assim, eu acho que no começo ela tinha uma coisa muito dessa dualidade, né, que a gente ensinou a ser Santa, e do nada ter que jogar, teve um jogo aqui contra o América, e a gente foi conversando, ela foi entendendo também que é o trabalho do pai, né, que é onde o ganha-pão, na verdade, então ela começou mas também... Mas não consegue ir pra torcida do América, mas consegue se afeiçoar, mas ela já veste camisa, ficava seguindo o time, então assim, pela idade também, pelo engajamento, ela gosta do futebol, né, mas é claro que um novo momento, ela entendia, via meu sofrimento, via a minha disposição que desse certo e sabia que eu precisava muito disso. Então, é claro que ela foi nascida e criada numa condição e aprendeu também a torcer pelo pai, né? Então, eu acho que foi uma questão de uma conotação ali pela forma de ter sido o jogo do acesso, né? Quando foi o jogo aqui, já era uma coisa muito estranha, muito diferente, né, João? Quando foi o jogo, claro, equipes no mesmo grupo, né? E depois, ou se fosse um mata-mata, mas era um mata-mata e jogo valendo o acesso, né? Mas elas também me abraçaram, me fizeram entender que era importante demais para mim o acesso com a América naquele momento. Ô Tininho, mas quando... Eu acho que a gente aqui da imprensa já consegue entender o que você tá... A forma como você fica frio a essas decisões, porque todo mundo já teve um time e hoje todo mundo fica frio trabalhando na reportagem, vendo a festa das torcidas, porque é o ganha-pão de todo mundo que tá ali em jogo. Mas você ficou normal com aquela festa da torcida na arena contra o América de Natal? Não, fiquei, João, fiquei assim, claro que é um lado que a gente vai exercendo, né, não é, ninguém nasce pronto, né? Ninguém nasce pronto, a gente vai se aperfeiçoando, é claro que já teve um primeiro jogo, tinha tido o primeiro jogo no Arruda, tinha tido o jogo na Arena das Dunas, então acho que foi amadurecendo, me dando mais lastro para poder entender melhor isso, né, poder também exercer com muita... com muito respeito a esse lado que eu estou exercendo agora, que é uma questão profissional. Então, é claro que quando você está de paixão, tem torcedor de um lado, tem imprensa, o cara tá lá. Então, assim, mas eu acho que o exemplo que a gente deu junto à minha comissão técnica do América, junto aos atletas do América, a gente conseguiu criar um laço de amizade muito forte, né? E eles sabiam que para aquele momento era muito importante o acesso, né? Para o clube, evidentemente, né? A gente sabe a dificuldade que é disputar uma Série D. E para mim também, para minha carreira como um todo, então seria muito importante aquele acesso, então a gente estava muito engajado, muito imbuído, então assim, é claro que a gente vê a festa bonita, todo o espetáculo do futebol, né? Onde você tem casa cheia, onde tem festa bonita, lá é claro que mexe. Bonito, e lá foi uma festa maravilhosa, Cidade do América, e sabe explorar bem o equipamento, que era das Dunas, um baita equipamento, para mim a arena mais bonita do Brasil, né? Então acho que foi uma decisão, né? Infelizmente, né? A gente até conversando aqui nos bastidores, de ter casado esse jogo, né, cara? Foram dois jogos, as duas maiores equipes que disputavam a Série D. Infelizmente, uma das duas teve que deixar. Isso não é demagogia pra ninguém não, viu? Porque, de fato,
que são as maiores equipes. As maiores, em média de público, em tradição, pra Série C em do ano que camisa. vem seria ótimo ter as duas, né? Sem dúvida alguma. Pro futebol nordestino, a gente como quem vibra pelo futebol do Nordeste, a gente sabe da importância, da relevância, principalmente com a chegada das SAFs, e as federações que têm mais poder econômico vão começar a se sobrepor. Você vai começar a ver clube de São Paulo, às vezes sem nem torcida, o próprio Mirassol, por exemplo, se consolidando em Série A. E aí isso é uma condição se a gente não se unir para ter um bom produto, né, e conseguir dar força para as nossas equipes, a gente vai ficar cada vez mais escasso, tanto na Série A quanto na Série B. Claro que esse ano foi um ano atípico, tivemos 5 equipes nordestinas na Série A, mas se você olhar para a tabela agora tem 3 que estão na zona de rebaixamento. Então, de repente, ano que vem, termina assim, só teria 2 equipes nordestinas, né, e a Série B só tem uma equipe, só tem o CRB esse ano disputando. Então é claro que aí, com acesso da C para B, é claro, tem o Floresta e o Náutico, né, nessa condição de poder subir, mas também numa condição de equipes da Série A caírem. Então isso realmente faz que a gente se mobilize ainda mais, né, em prol do nosso futebol nordestino. Ô Constantino, e por que você saiu do América? Olha só, João. Foi demissão ou você pediu? Olha só, não, acabou meu contrato, né? Acabou meu contrato. Só era até agora? Até 30 de setembro, né, meu contrato. É claro que ele tem uma renovação automática, né, em caso de acesso, claro, porque tem uma valorização, mas assim, eu ia repensar, porque assim, é uma condição, eu fui para entender muito o trabalho de uma SAF. O futebol, ele se moderniza, se atualiza a cada minuto, João. Então imagina, de um ano para o outro. Minha gestão no Santa foi até 2020. É claro que eu participando efetivamente de decisões na esfera do futebol, através de ser dirigente da Liga do Nordeste, então, viajando, lutando com presidentes de clubes, diretores, com os bastidores do futebol, né, cotidianamente, né, diariamente. Mas é diferente quando a gente está dentro de um trabalho. Então o futebol mudou muito e ele vem mudando, e as pessoas precisam também evoluir, pensar junto com ele, continuar estudando. Não parei de estudar, não parei de fazer curso, não parei de me atualizar, né? E claro que queria, né, a fundo entender o processo de uma SAF, e fui convidado, né, pelo pessoal que toca a SAF do América, né, entenderam, se fizeram um processo seletivo muito grande, e vários profissionais já tinham sido entrevistados, mais de 15. E aí que uma pessoa que me ligou, falou, cara, você pode conversar, tal, tá disposto? E cara, eu falei, passei por um processo seletivo e fui escolhido, né, dentro dos nomes que estavam, né, para a SAF. E assim, mas foi uma experiência muito válida, importante, né? Então esse meu contrato é até agora 30 de setembro, e claro que um novo momento, a gente não sabe o dia de amanhã, mas hoje estou muito voltado para a questão de consultoria, de poder também fazer meus projetos. Eu faço projetos incentivados, tenho a condição de poder organizar equipes, né? Buscar também recursos para times e também projetos. Então foi uma experiência muito válida, e acho que eu aprendi demais, né, com esse conhecimento aí desse ano de muita intensidade vivido no América de Natal. Dá um tempinho aí pra você tomar o seu café também. O café da Fabi, que é famoso aqui demais, no Fórum Esportivo. Mas eu queria saber, Tininho, o que é que tu mais aprendeu aí com o Clube SAF? O que é que fica de legado pra tua vida sobre SAF? E o que você acha que deixou de legado lá no América também? Primeiro, a questão da SAF, você tem uma questão mais verticalizada, né? Tomada de decisão, você está numa equipe, no time associativo, ele tem as decisões, por mais que tenha um sistema presidencialista, né? As decisões, principalmente em clubes de torcida, de maior tradição, você tem uma divisão de poderes, né? No próprio Santa Cruz eram 3 poderes constituídos, né? Ele tinha patrimonial, o deliberativo e o executivo. Dentro do executivo, é claro que você não toma decisão sozinho, né? E por mais nome, por mais prestígio que tenha o presidente, ninguém vai governar sozinho. Então a gente precisa tomar decisões, mas de maneira colegiada, escutando o torcedor, escutando os conselheiros, né? E numa condição de negócio é diferente, né? O negócio ali pesa em primeiro lugar a questão do retorno. É claro que, veja só, ele não quer o retorno a qualquer custo, porque ele precisa ter o engajamento do torcedor, ele precisa vender camisa, ele precisa ter o associado pagando em dia. Quando a gente fala de clube de camisa, pode ser que uma SAF num clube de menor tradição, num clube que não tenha torcida, ele está preocupado só em tomar decisão e pronto. Né, mas assim, ficou de aprendizado muito para mim essa condição, né, de poder otimizar os recursos, de poder ter essa tomada de decisão mais direta, né, também mostrar para eles que quando você fala de legado, é claro que é muito importante. Mas assim, Constantino, anda muito rápido mesmo? Anda rápido. A decisão é essa anda rápido. Porque tá todo mundo trabalhando. É claro que, né, você tem exatamente. Não tem gente com trabalho paralelo. Não tem gente, assim, imagina que no clube de futebol você tem que esperar a decisão, o cara trabalha, o cara tem uma outra atividade, então aí depois das 18 horas, 19, o diretor tá viajando, o diretor que tem um escritório de advocacia, ele tá lá vendo a questão do processo dele.
O diretor que tem uma empresa de administração, ele está lá na empresa dele, só pode sair depois das 19. Então, assim, claro que a gente, e quando criou um grupo lá no Santa, era trabalho demais, e você vivenciou esse dia a dia. Agora, a rotina é outra. Quando você está remunerado por isso, quando você está 24 horas à disposição, você pode ser cobrado. E também você pode ter uma condição de poder se debruçar sobre os problemas ali de forma full time. E eu tenho um estilo de trabalho que eu comecei a implementar lá também desde o início. Eu chegava muito cedo no clube, 6h30 da manhã eu estava no clube e era o último a sair, sem dúvida alguma. Era o último a sair 10h30, 11 horas. No começo do processo, então, a gente saía muitas vezes de madrugada do clube. Então, acho que o legado do trabalho, de poder fazer futebol com ternura que eu falo é o seguinte: você precisa trazer os jogadores para junto, você precisa trazer a comissão técnica de forma unida. É claro que, assim, imbuída no único objetivo, né? E a SAF, às vezes, você falta um pouco daquele abraço, pode ser que seja uma correlação seca, então a gente tem muito cuidado para que não existisse isso. Então a gente queria aquele algo mais de cada profissional, algo mais desde a tia da cozinha, então todo mundo engajava demais, e a nossa preocupação era muito nesse sentido, de poder deixar um clube humanizado, né? Que as decisões realmente, quando você tem as decisões mais verticais, às vezes você fica muito seco, e aquele algo mais que é dado no futebol, você passa a não ter. Então eu tinha muito cuidado nesse sentido de poder fazer que as pessoas abraçassem a causa do clube, e assim foi acontecendo, né, passo a passo. A gente acho que começou e como é futebol, né, altos e baixos no início lá da temporada, mas conquistamos o primeiro objetivo do ano, que era conquistar calendário para o ano de 2026, depois buscar o tricampeonato estadual, também conseguimos, né, e aí claro que depois buscar o acesso, que era o principal objetivo do ano, que estava muito claro, né, mas fizemos uma boa campanha na primeira fase, tanto é que fomos líderes do grupo, né? O Santa Cruz abriu uma vantagem muito grande no início da primeira fase lá, né? no turno, e no retorno o América fez uma pontuação boa e acabou terminando em primeiro lugar, que era um objetivo, né? A gente tinha um primeiro objetivo que era chegar no G2 para decidir em casa, e depois que a gente consolidasse o G2 era ser o primeiro para poder ter a melhor pontuação já para a fase seguinte. Né? Então a gente foi passo a passo, tanto é que decidimos as três decisões de passagem de fase foram na nossa casa, né? A partir da semifinal já não importava mais se ia jogar dentro ou fora, porque era questão só de brigar pelo título. Então acho que a gente foi conquistando, né? E como eu disse, infelizmente foi um cruzamento de dois gigantes, né? Duas equipes que tiveram, que tem a maior torcida, que tem engajamento, que tem história, né, no clube, que não é à toa que são líderes de arrecadação e de renda, né, e de público dentro da Série D. Infelizmente deu esse choque e um dos dois tinha que sair. Então, mas foi um confronto muito equilibrado, muito igual, né, e foram detalhes que decidiram aí a passagem do Santa e a não passagem do América aí para a Série C 2026. O que você vai fazer daqui para frente? Vai continuar no mercado? Recebeu proposta já para ser executivo? Já recebi algumas situações, algumas propostas. Eu estou, nesse primeiro momento, dedicado nessa questão de projetos. Já fui a São Paulo 2 vezes, fiz em Brasília essa semana. Então, assim, tem alguns projetos grandes que eu preciso capitanear também. E talvez, instalado em Recife, eu tenha mais velocidade, tenha mais dinamismo para poder seguir isso. Agora, claro que o futebol é aquele chavão, né? O futebol é muito dinâmico. Então, pode ser que apareça uma condição que sobreponha tudo isso, né? Mas tudo é conversa. Mas eu estou muito apto aqui a poder seguir com esses projetos. Preciso viajar um pouco, né? Tenho um curso para fazer fora do país agora, já no mês de outubro. Eu tenho uma viagem para Portugal e para a Arábia também, onde a gente vai conversar ver algumas situações de clubes, né? Para poder também fazer de repente link, né? A gente conhece o lado dos clubes, mas também dos investidores. Uma vez que eu fui conhecendo ao longo do tempo, né, fundos de investimento que estão preparados, estão aptos a fazer a aquisição de equipes, e muitas vezes ele não tem a pessoa que apresenta ou que faça esse meio campo, né, que o cara conhece, mas não conhece de futebol, o cara conhece de comprar empresa, é capaz de comprar um hospital, uma emissora de TV, uma emissora de rádio, mas ele não tem, às vezes, como fazer essa coisa de futebol. Então, para os investidores que têm dinheiro na mesa para poder comprar, fazer aquisição de equipes, mas faltam pessoas preparadas para fazer essa intermediação. Então, a gente tem se especializado e buscado isso para poder otimizar, acelerar esse processo, né, de aquisição de clubes aí pelo Brasil afora. Tininho, você deve ter visto aí declarações contra você também, né? Depois de alguns jogos do Santa Cruz. Claro que não usaram, em alguns momentos não usaram o nome, mas dava a entender quem era. Você chegou a ver isso? Como é que como é que você recebeu essas declarações? Cheguei a ver até com assim, porque assim, é a primeira vez que o Constantino está falando sobre isso. Se partisse de alguém que tivesse trabalhado comigo, né, no dia a dia, cara, eu trabalhei com
vamos lá. Gilberto, Renatinho, Memo, Thiago Matias, Thiago Cunha, aí vamos lá. Denis, Landu, aí vamos lá. Cara, você pegar jogador, André Dias, Caça-Rato, Leandro Souza, cara, o que eu tenho, assim, então um jogador, aí vamos depois para 2015, Dani Moraes, foi meu capitão 3 anos, aí você vai, Dani Moraes, Keno, Grafite, Luizinho, William, aí não, Léo Moura, aí se você for para dentro do Santa Cruz hoje, você tem 3 caras que jogaram comigo, e que o Rock Kennedy, que a gente até tirou do América Natal na época e veio para a base Santa, e tem um carinho especial. Quando ele passou uma fase muito difícil da vida dele, eu já não estava mais no Santa, e ele sabe quem, assim, não é jamais passando, porque assim, até inclusive a gente estava num programa, no Fórum Esportivo, não sei se você se lembra, no Shining Box, e ele veio, mandou uma mensagem agradecendo e tal, porque num dado momento da vida dele, uma dificuldade, eu já não estava mais no Santa, mas fiz por onde, porque sei que é um cara batalhador pra caramba, o Rock, né, um menino muito esforçado, né. O William, que trabalhou comigo, foi o cara que eu trouxe quando trouxe em 2012 para sair de Leandro Souza, que estava indo pro Guarani, e tem uma passagem dele que um dia eu ainda te conto, na chegada ali. Não, porque quando chegou lá, as pessoas falam assim, por que esse cara veio aqui? Tá, o presidente da época ficou meio chateado, tal, porque não tinha sido avisado, e tinha, mas chegou aquela coisa, e aí o cara tava com as malas, tinha vindo de Portugal, tava com as malas assim, ficou meio constrangido naquela época, o William. Mas foi resolvido tal, e deu muitas alegrias ao Santa. Inclusive depois eu fui negociá-lo em 2013, depois do Pernambucano, ele foi tricampeão pernambucano, e ele foi muito importante naquela e fui para uma reunião sozinho no Náutico, com 17 diretores, tinha que dizer 15, 17 diretores no Náutico, assim, cada um dizia um valor, tal, vai ser, não vai, e o presidente do Santa me pediu, vá lá e resolva. E acabou que o Náutico levou o William, e eu acabei ligando para ele foi lá pro Náutico, assinou o contato lá mesmo. Então sempre tive uma relação muito direta, muito franca com ele. Quando ele foi anunciado aqui, que muita gente apedrejou, falou mal e tal, pergunta aqui, primeiro o cara ligar pra ele, cara, pra dar moral pra ele, falar, cara, faz teu trabalho, que tu é bom pra caramba, tu não machuca, tu não toma cartão, toma pouquinho cartão, é um cara, então se faz o teu, então assim, tem uma relação boa, direta com ele. Totti, né, quando me vê nos jogos aí, foi abraçar e tal, então assim, se partisse de alguém que tivesse trabalhado comigo, entendido o meu jeito de trabalhar, eu acho que uma das coisas que o futebol faz eu no futebol preferia erguer ponte, fazer amizade, né, fazer o futebol para poder fazer amigos dentro ou fora do clube que eu estivesse trabalhando. Tanto é que não é à toa que eu fui, você sabe, a gente vivenciou aqui nessa casa, chamando uma Liga do Nordeste, representando Bahia, Vitória, Fortaleza, América Natal, ABC, Santa Cruz, Náutico, Sport, e sempre fiz amigos no futebol. Então assim, eu nunca usei o futebol para falar, principalmente de pessoas que eu não conhecia, que eu não tinha conhecimento. Então eu não posso falar pilhado por alguém, ou que venha da sua própria cabeça, porque dentro do próprio clube, os funcionários que lá estão hoje, seja do staff do futebol, seja Anu, que lava carro, seja as tias da cozinha, seja os seguranças, têm um respeito muito grande, e todos eles sempre vieram me cumprimentar quando tivesse jogo. Se não se partisse de pessoas que tivessem convivido comigo, eu realmente levaria, né? Agora, assim, o tempo é o senhor da razão. O tempo mostra quem está com a verdade, o tempo mostra quem fala a verdade. Às vezes, no calor da euforia, o cara tá por cima da crista da onda, e aí fala e acha que tá. Mas o tempo ele sempre corrige as coisas, João. Então não cabe a mim ficar trocando farpa, acho que tem uma maturidade muito grande para isso. É duro você ter que ouvir, assim, até família, ouvir impropério, mentira, falácia. Mas assim, o tempo é senhor da razão e mostra quem tá certo. Então eu, graças a Deus, todos os jogadores que passaram e conviveram comigo... Você chegou a falar alguma coisa do Galhardo? Porque nada, cara. O que chegou aqui era que você teria citado numa entrevista. Nada. Eu tava numa entrevista de uma rádio, a Rádio 96 de Natal, onde a gente falava de um jogo, inclusive tava falando nem do jogo do Santa Cruz, tava falando do jogo, o América ia pegar o Imperatriz, e a gente tava falando de um jogo que ia ter ABC e Retrô. E eu falei, jogadores para Série C, para Série D, na minha característica de jogador, são jogadores de mais... Tem que ser força e velocidade. Você não pode montar um time com muito jogador acima da idade. E assim, nem ou com menos intensidade. E era isso. Então, assim, foi algo em torno disso aí. E até o apresentador falou, tal, até veio nominar, mas que não era nem... A gente não ia nem enfrentar o Santa, cara. Então, assim, claro que retirado de contexto é papel da imprensa também, de blog, de tudo. Então, não tô... Mas, assim, você atacar, você ficar proferindo palavras sem nem conhecer a pessoa. Então, assim, cara, segue a vida. Eu vou continuar usando o futebol para fazer amigos, para fazer relações respeitosas. Né? Então quem quiser ser meu que seguir, eu vou, graças a Deus, João, independente de ser clube ou não. Então hoje tem amigo no Santa, no Náutico, no Sport, qualquer clube, tá? Então inclusive nos clubes que essa pessoa passou. Então assim, cara, assim, né, presidente de clube me deu bem, me fala, então assim, cara, isso é que importa pra mim.
né? Então, e se viesse de algum cara que eu tivesse trabalhado, eu hoje tenho grupo de time de jogador de 2011, 2012, 2013 e 2015, e a gente tá lá, interage, fala. Esse ano passado, antes de até estar no América, teve um jogo festivo de uma empresa que patrocina o Santa, joguei no meio dos caras, então os caras me chamaram para jogar com eles, Dani, Renatinho, Everton Senna, tá? Então assim, tem uma ótima relação com todos eles, cara, então sempre fiz questão de ajudá-los, dentro ou fora de campo, de ter uma relação respeitosa. E acho que é isso que a gente constrói com a própria imprensa. Você vê, a gente tem que saber aceitar as críticas, cara. Então, assim, em dado momento, quando a imprensa me critica, eu sabia, nunca. Você, aqui, a Rádio Jornal, quando tinha que criticava, se alguma coisa passasse, a gente conversava, mas de forma digna, ninguém atacava ninguém. Então, assim, essa é a minha forma de fazer futebol. Claro que eu não vou querer que as pessoas tenham a mesma ação que eu. Então, assim. Eu sigo com a consciência muito tranquila, né, de tudo que fiz e que faço, de criar boas relações, né, e aí quem ataca, quem quer ir para o outro lado, aí também que pague por esse preço e que a vida dá volta muito rápido, né, então o tempo mostra quem é quem. Você disse que é triste só ver a família acompanhar algum depoimento desse e tal. O que é que você ouviu aí nesses confrontos com o Santa que mais chateou? Não, cara, tudo assim. Mas João, esse caso aí, cara, aí a gente tem que estar muito blindado. Eu não ficava, não é dizendo assim, tô cego, não é isso. Então, assim, eu escolhi uma situação que podia casar. A gente são 64 equipes na D. Então tinha o América e mais 63. Então a gente podia, assim, cruzar com 62 outras equipes que não fossem o Santa. Né, mas podia cruzar com o Santa. Então, assim, eu não podia fazer que isso me abalasse, pelo contrário, assim, era um risco, era uma situação que podia acontecer e que eu acho que eu fiz da forma mais digna possível. Entreguei, deixei meu coração no clube, fiz, cara, não dormi, foram 15 dias assim, de muito trabalho, assim, foram um ano inteiro de muito trabalho, de muita entrega. E ainda hoje recebo mensagens, ligações de jogadores que passaram por lá, de profissionais que passaram, de funcionários humildes de lá que ligam, que, poxa, sabe? Isso é que me deixa, isso é que importa de verdade. Porque às vezes o que é propalado de forma vazia, isso aí são como palavras ao vento, elas não voltam, né? Elas não dão eco. Então eu tenho muita tranquilidade com relação ao que fiz, ao que construí, que não foi da noite pro dia. Eu não caí de paraquedas e sempre tive uma relação respeitosa e não vou deixar de ter, João, porque acho que futebol, tô no meio para isso, né, para fazer amigo, para construir pontos. É claro que arestas, questão de jogo e tal, a gente sabe separar muito bem o que é de jogo, o que não é, mas assim, e com relação a impropério, pessoa que fala o que quer, então eu não vou estar rebatendo nem saindo da minha posição para poder, né, rebater situações que não são verdadeiras e que não condizem com a verdade. Qual é a tua relação com Bruno Rodrigues, atual presidente do Santa, Constantino? E o que é que você acha da gestão dele? Pô, é muito boa. É muito boa. A gente, quando o Bruno foi indicado, dei um grande apoio, fui procurado por algumas pessoas e tem um cara que foi muito importante nisso, foi o André Gink, quando fez a situação que Bruno sinalizava essa possibilidade. E aí conversou com um grupo de presidente, de ex-presidente e tal, e veio falar comigo. E eu, de pronto, cara, entendia. O Bruno tinha um camarote perto do meu pai, então, quando eu era novo no Arruda, eu via algumas vezes, cruzava com ele. Assim, na minha gestão, ia pouco, tudo, mas eu sabia quem era, por questão de ser um político. E um cara muito leve, um cara de fino trato, um cara educado, um cara respeitoso, né, e tem uma relação muito boa. No início do projeto, ele me procurou para algumas situações, eu ajudei de pronto, ele, Vitor, todas as pessoas, porque assim, eu quero que o clube esteja bem, cara. E me lembro que no começo do trabalho tem dificuldade de trazer o treinador. Eu até falei, cara, eu iria numa bola segura, bola certa, que seria Itamar. Tá lá, mas Itamar tá no trabalho lá, tá no. Eu liguei pra lá, acertei. Eu que liguei, ajudei a trazer o Itamar, o próprio Francisco Salles, que na época, traz um gerente, mas precisamos do executivo, cara, deixa Salles aí. Deixa ele revelando, vai dando essa condição para ele. Falei isso para Bruno. Então, assim, sempre tive uma relação de tudo que pudesse ser ajudado, cara. Tu puder ajudar. Lá esse final de 2023 ainda, entendeu? E o clube. E foi importante para o clube, essa retomada da conquista do calendário veio quando o Itamar chegou, que fez um time que conseguiu, né? Que mesmo em 24 não teve brasileiro, mas ali que se plantou a semente para ser colhido esse ano. Então, acho que é um cara que está fazendo uma ótima gestão, ele e as pessoas que estão no dia a dia do clube.
né, o presidente Vitor, Guilherme, Alan, são pessoas que eu sei que estão trabalhando, se dedicando também para essa virada de chave para a SAF. E tomara que dê tudo certo. Tomara Você acha que ele é um dos, ou o melhor, sei lá, presidente dos últimos anos, como a torcida diz hoje? Cara, vê só, futebol é momento. Esse momento dele é muito bom, né? A gente teve momentos, né? Você vê lá, o presidente Antônio Neto saiu da D para B, a Lírio foi da B para A, né, na condição de futebol. Então, assim, tudo, e o processo. Eu peguei um clube numa situação muito difícil, e acabou combinando com pandemia, que podia ter acabado no acesso ali, entregando na B, mesmo com muito pouco recurso, né? Então, assim, futebol é muito dinâmico. Então, o que é hoje pode não ser amanhã, tá? Então, assim, só o tempo vai dizer, João. E aí, como é que vem a SAF? A SAF pode começar muito bem, depois não ir tão bem, então já vamos botar na conta. Então, assim, tem que ter calma. Acho que ele vem continuar, e o Bruno não fica envaidecido disso, nem embebecido dessa condição de que, então, ele tá fazendo o trabalho dele, junto com os diretores, com os pares, que ele escolheu para poder estar junto lá no clube, que estão carregando o clube com maestria, com muito respeito à instituição. Então, torço muito para que dê certo, torço para que o clube se coloque mais uma vez na posição dos primeiros degraus do futebol brasileiro, que é o lugar onde o Santa merece ficar. Queria agora falar rapidamente com o ex-presidente do Santa, Constantino Júnior. O Santa tem condições de viver em algum momento mais sem SAF? Não, no atual cenário não. Ele precisa fazer essa mudança de virada de chave. Ele precisa entender que o processo hoje, né, o futebol, hoje a gente ainda está numa condição especial. Hoje o clube vive um momento de recuperação judicial. Então, que o clube isso não vai precisa... acabar em algum momento, né? O clube, você se lembra, João, você vivia com a gente lá, o dinheiro nunca chegava o dinheiro para o clube, ele chegava para a justiça, para que ela retirasse o recurso da justiça, e aí, hoje o clube está tendo uma condição, desde o início dessa recuperação judicial, de poder sobreviver, de poder ter conta, de poder não ter bloqueio, isso numa situação legalizada. Mas que em dado momento, isso é uma bomba relógio, uma hora vai explodir se não se organizar. Então, o processo natural para que se quite esses valores da recuperação judicial, para que se ajuste a casa, justamente com aporte financeiro que não vai existir da noite para o dia com um magnata chegar e comprar, ou botar dinheiro. Não, tem que ser um processo de SAF, então o clube se preparou para isso, fez os trâmites legais, então tem escritórios especializados trabalhando nessa condição. Eu também falei para Vitor, falei para o Bruno, como a gente estava numa SAF, e as pessoas hoje é contato, né? Futebol, o que é que deu certo, como é que pode replicar. Tal clube, um negócio ali deu certo, vamos copiar o que deu certo em tal clube, o que não deu certo no outro a gente já não faz. Então, assim, é muito importante ter já essa literatura do que, imagina os primeiros clubes aí, o Cruzeiro, o Botafogo, claro que erraram em algum momento porque era o começo, mas também, se não fizesse isso, os clubes nem aí não estavam nem na Série A, podia até estar fechado já, entendeu? Então, acho que é uma condição sine qua non. A forma que vai fazer, como vai fazer, claro que isso eles estão capacitados para fazer, porque eles que tiveram essas reuniões, eles que capitanearam isso, de poder estar entendendo, sentando com os investidores, olhando o melhor caminho. Então, acho que essas pessoas que hoje estão no clube estão dando o seu melhor. E certamente, tomara a Deus, que eles escolham, né, a melhor situação para que o clube, né, entre numa situação de SAF, para que comece a liquidar seus passivos e poder ter uma regularidade, uma tranquilidade para que a gente olhe para frente com condição de possibilidade de investimento e de organização da casa. Então, Tininho é a favor da SAF no Santa. Sem dúvida alguma. Tininho, você hoje ainda, eu não sei como é que está a sua situação em relação a conselho, sócio, você ainda é sócio do Santa? Ainda não, sou sócio, ainda sou sócio, sou conselho benemérito, então assim... Então na Assembleia Geral você vai votar na aprovação da SAF? Vou votar, eu falei isso com você, cara, eu falei com isso com você no jogo lá em Natal. E reitero aqui mais uma vez, falei, cara, Vitor, você tem minha procuração, tem meu cheque em branco aí assinado, você e Bruno. Eu confio de olhos fechados em vocês, sei que estão fazendo o melhor pelo Santa, e sei o que é carregar um clube com dualidade, com a para-vaidade, essas arestas de vaidade de um lado ou de outro. Então, assim, é importante ter saber quem carrega, quem senta na cadeira, é difícil pra caramba, todo dia chega bronca. Né? Não penso que é só glamour, e mesmo quando conquista, que quando conquista você paga o preço também do sucesso, o sucesso é renovação, o cara quer mais, vai fazer de outro jeito, tem que ter prêmio. Então assim, a gente sabe que não é fácil, mas me coloco à disposição e já disse com você lá em Natal e reitero, eu tô fechado com o que Bruno e Vitor decidirem, né? E certamente as pessoas que a gente conhece, que a gente convive, né? A gente vai orientar ou pedir, né? Ou conversar para que decidam também por esse caminho. Uma última pergunta. Nos bastidores do clube dizem que tem gente contra a SAF. Você já foi procurado por alguém? Não, contra? Não. E se for, vai bater... vamos derrubar essa SAF. Se for, vai falar sozinho, cara. Se for, ela talvez já saiba que se for, vai falar só. Então,
É importante demais essa tomada, essa virada de chave, por ter vivido também numa SAF, né? Eu vivi esse último ano aí numa SAF, então é diferente, os processos são diferentes, o clube otimiza, o clube tem uma vantagem comparativa, não tenho dúvida alguma. É claro que, se fosse só melhor subir, não é isso, porque assim, é um processo, então, o clube amadureceu em muitos aspectos, o América, a questão estrutural, a questão organizacional, a questão de processo, então quem faz isso, quando subir, sobe, vai ter voo de cruzeiro. Né, você vai viver com estabilidade, do que você às vezes você às vezes sobe mais rápido do que o necessário e você não tem a estabilidade, não está lastreado. Então, os clubes crescendo, com o cronograma de investimento sendo cumprido, ou seja, você vai melhorar a questão de infraestrutura, condição. E muitas vezes se fala da maior folha, às vezes tem assim, só a única coisa que eu digo assim, não é questão da maior folha que vai dizer, porque você vai no erro tentativa, então isso não pesa. Numa série D você até consegue. Mas numa C, numa B, você fica assim, tem a maior folha. Porque você vai pagar inflacionar, às vezes, você tem a maior folha, mas que não é o melhor rendimento. Né? Então é importante ter essa equivalência, só ter esse cuidado, né, de significar o maior investimento, não significa o melhor investimento. Então, na hora que você consegue organizar isso, você certamente está preparado, né, e também na questão estrutural para que o clube cresça, o clube evolua e que se coloque num patamar ali da primeira prateleira do futebol brasileiro. Constantino Júnior, excelente papo aqui no Fórum Esportivo, posicionamentos importantes, porque eu acho que todo ex-presidente do Santa devia se posicionar sobre esse negócio. É um dos momentos mais importantes da história do clube, né? Porque o clube está deixando de ser de uma associação e passando para um grupo de empresários. Isso. Então, seria bom que todo mundo se posicionasse como você está fazendo aqui agora. Exatamente, a própria associação ela é minoritária, evidentemente, mas tem percentual da SAF, né? 10% no mínimo, né? No contrato hoje que rege, acho que com esse quinto aditivo aí, quinto aditamento, continua sendo de 10%, então assim, a associação não deixa de ser sócia, né, da SAF. Então é importante estar junto, entender e ajudar a torcer para que dê certo, para que o clube consiga ter uma capacidade de investimento, de organização, de melhore seu patrimônio, né, e que junto com isso venham títulos, conquistas, né, e o crescimento do nosso clube. Valeu, Constantino, boa sorte aí, sucesso na sua nova carreira. Forte abraço, João, estamos sempre à disposição, você é fera. Valeu, Constantino Júnior, ex-presidente do Santa, ex-diretor do América.